Salve galera, aqui é o Leafy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desse eu tô trazendo os caminhos de Luzamine. Luzamine, eu não sei pronunciar o nome, me desculpa. Eu não sei quem é, pelo menos pela thumb pareceu algum personagem que eu vi de relance assim, Saimun. Eu acho que é Saimun. Aquela que tem um Ash que ela parece mais infantilizada, tá ligado? Depois de Kalos, depois de X, Y, Z. Pelo menos eu acho, não tenho certeza. Eu não tenho ideia porque ela tá separada, tipo, em meio assim, tem um lado assim que ela é mais de luz, outro que ela é mais sombrio. Não sei. Não sei, tô curioso. Vamos ver se tem alguma coisa na descrição. Lembrando que esse é o vídeo do Kaká. É, Se você não viu esse vídeo ainda, recomendo você passar no canal do Kaká, conhecer o trabalho do Kaká, é muito, muito bom, é muito bem feito, todo o roteiro e tudo mais. É simplesmente genial o trabalho dele. Então, vamos lá, dá pra passar, assistir o vídeo original, dar um apoio a ele, que ele merece muito. Mas bora lá. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. Existe toda uma discussão sobre os jogos de Pokémon em Alola, em como Sun Sun e Moon. Moon ou Ultra Sun e Ultramon são melhores ou piores um que o outro. E o centro dessa discussão toda está totalmente atrelado a Lusamine. As pessoas discutem e opinam sobre como ela é. Eu vi? Agora eu tô em dúvida mesmo. O personagem que eu vi no anime? Acho que não. Acho que confundi. Atrelado a Lusamine. As pessoas discutem e Deve opinam ser dos sobre jogos só como mesmo. ela é ou deixa de ser um bom personagem de acordo com a história de cada. Como ela é ou deixa de ser. Não, esses dois aqui eu conheço. Esse aqui é o rival do Ash no Sun Moon, não é? Esse aqui também conheço. Esse aqui é que tem medo de Pokémon. Algo assim. Não sei, não lembro. Um bom personagem de acordo com a história de cada jogo. Porém, a situação que os jogos apresentam não são só narrativas individuais, mas sim, há uma importância em uma narrativa cruzada. Essas duas histórias mostram o quem de verdade é a Lusamine e como cada situação individual molda a situação geral que ela se encontra, Como assim? explicando o porquê da Lusamine ser quem é. Ok, tô curioso. Embora diferentes, as histórias de Sun e Moon e das suas versões Ultra têm um ponto em comum. Não só o contexto da história Pera, Sun Moon e os jogos Ultra tem uma história diferente? Ou é só a história da Lusamine que diferencia pra cada jogo? as histórias de Sun e Moon e das suas versões Ultra têm um ponto em comum. Não só o contexto da história do personagem principal, mas principalmente o personagem foco desse vídeo. A origem da história tanto de Lusamine quanto dos seus filhos é crucial para Ok. realmente entender quem ela Não, é. Oi, calma. Não, esses personagens aqui Quanto são do dos anime seus mesmo, não filhos. são? Eu lembro desses dois aqui, pelo menos. Eu só não sabia que essa aqui era a mãe deles. É crucial para realmente entender quem ela é e como Ok. ela chegou a esse ponto. Nós somos apresentados a história da Lily logo de cara. Vemos essa criança correndo e fugindo de um Esse lugar aí não é um Pokémon desconhecido e sendo lendário? salva pelos poderes daquele que no futuro conheceremos como Neb. Ela resgatou esse Pokémon da Fundação para protegê-lo de sua mãe. Enquanto seu outro filho, Gladion, a gente encontra ao longo da história junto do seu Type No, que era previamente conhecido como Type Full, antes dele ser congelado. Isso, enquanto ele trabalha junto do Team Skull. Inclusive, esse Pokémon Pera, ele tem do resgatou mal? da Fundação para protegê-lo de sua mãe. Ambos os filhos Como assim roubaram protegê-lo? um Pokémon que é importante para ela. Isso porque cada um deles teria uma função grande nos seus planos. Caramba, mas o que essa mãe tava fazendo com os Pokémon pros filhos dela? Roubaram os Pokémons pra ela não. Tá ligado? Caramba, velho. Importante para ela. Isso porque cada um deles teria uma função grande nos seus planos. Lusamine queria, através dos poderes de Neb, abrir um portal e deixar as Ultra Beasts invadirem a Lula. Mas nunca o personagem é só as Ultra vazio ao Beast ponto é de só outra querer dimensão, fazer né? mal. Geralmente existe um motivacional por trás, uma história mais longa que explica o porquê de tudo. Ok, Um conjunto vamos de lá. situações e decisões que fizeram chegar até aqui. Lusamine não só quer uma invasão de aliens porque sim. Tudo começou há muito tempo quando mais jovem enquanto cientista. Ela e o seu marido pesquisavam sobre esses portais até que um acidente aconteceu, abrindo um portal que o levou, sendo sugado para nunca mais aparecer.
E esse incidente horrível é o Pera, o portal levou o marido dela? Talvez ela queria abrir o portal de novo, fazer um portal fixo de novo pra encontrar ele. sugado para nunca mais aparecer. E esse incidente horrível é o catalisador da sua história. O momento onde Lusamine começou a sua incessante busca por conseguir abrir novamente esses portais em busca de encontrar e salvar o seu marido. Foi isso. A história que conhecemos segue então a partir daí, onde Lusamine trabalha com o Weather Foundation, lugar para preservação de Pokémon, para salvá-los. Tudo isso enquanto ao mesmo tempo estudava e tentava abrir novos. Pera, então nesse jogo aqui temos tipo dois inimigos, dois times inimigos, que é o Team School, né? Um time padrão aí que aparece em todos os jogos, e essa Peter Header Foundation, não sei falar, que é tipo cientistas, pesquisadores de Pokémon. São dois times assim que temos que enfrentar durante a jornada. Para salvá-los. Tudo isso enquanto ao mesmo tempo estudava e tentava abrir novos portais. Tudo em busca de encontrar ele. E a partir desses buracos de minhoca, ela acaba conhecendo as Ultra Beasts. Em especial, a UB-01, Nihilego. Só que tem um ponto. Um ponto de Pokémon ruptura. Água-Viva. Aqui é onde duas linhas diferentes se formam. E conseguir entender o que exatamente as difere explica por que ambos os caminhos diferentes são extremamente importantes para entender Lusamine como um. Não existe Isso aqui, verdadeiramente isso aqui é uma diferença do jogo Sun e Moon, né? Que deu pra perceber claramente que as animações são diferentes. Uma abre o portalzinho no céu, outra abre do lado mesmo. Tem pelo menos aqui a da direita tem um cara desesperado pra impedir alguma coisa. E na da esquerda eles parecem estar mais de boa. uma diferença entre elas. Existe uma diferença no caminho que foi trilhado. Como assim? Passar a ladeira aqui, né? Na história original, na timeline de Sun e Moon, esses portais são onde começam o problema. Os encontros com Nihilego ficam mais recorrentes enquanto ela busca por respostas. O Pokémon parasita aparece e reaparece a instigando. Lusamine, no entanto, vai lentamente ficando mais e mais envolvida com esse Pokémon venenoso, mais e mais viciada em achá-los, sendo afetada por eles a ponto de, no começo, começar até a vestir a sua filha comum. A Wick, Caramba! uma das cientistas do Wayfair Paradise, Calma aí, deixa eu ver o design. começar até a vestir a sua filha comum. Ok, deu pra realmente notar. Isso aqui seria tipo o negócio as partes de cima da água viva. Aqui dá pra ver a parte mais transparente assim, simbolizando a água viva também, essa parte mais de cima dela. Caramba! Ô, pior que eu curti essa ideia de design e o motivo por trás. Não curti, né? Não posso, é meio doentio falar, né? Meio doentio vestir a sua filha de um Pokémon porque tu ficou viciada nele, mas. Vocês entenderam? A Wick, uma das cientistas do Wayfair Paradise, menciona que a UB não controla diretamente seu hospedeiro. Na realidade, apenas aumentam e muito o sentimento de excitação, a animação, e os deixa inibido. Resumidamente, ele é literalmente tudo parasita, que Nihilego então. toca tem um aumento das suas já pré-existentes vontades. Lusamine, com essa vontade de encontrar e salvar o seu marido, fica cada vez mais megalomaníaca, querendo ser aquela que se tornará a salvadora, e a qualquer custo. A situação de Lusamine com esse Pokémon é bem mais profunda. O nome do Pokémon em inglês é Nihilego. Nihil é do indefinido vazio, e Ego, aquele que define a si. Em conjunto, o nome todo do Pokémon significa aquele eu definido pelo vazio, e o seu nome em japonês também traz uma continuidade. Uturoido vem de Utsuru, vazio, e Oide sendo de void, vazio, mas também Utsu, depressão. E aí vem o poder do contexto e da história. Contando com o tipo venenoso e os acontecimentos em volta da vida dela, não é muito distante imaginar essa situação toda, com todo o contexto da UB, do sumiço do seu marido e do seu trabalho, que isso seja uma analogia ao alcoolismo. Literalmente todos os efeitos e resultados dele se encaixam, realmente. foi se tornando uma forma... É uma forma de escapar do vício, de escapar da dor, né? De escapar da perda, tentar direcionar a perda em outra coisa, ficar viciado em alguma coisa, tá ligado? Pra tentar esquecer essas coisas ou buscar algo. Tem muito a ver com as fases do luto também, né? Agora eu entendi. A fase
que essa água-viva tem, pelo menos no nome em japonês, seria a fase do luto da depressão, né? No caso, eu imagino que os jogos vão retratando isso até ela chegar na fase da aceitação. Ela aceitar que não vai. Ou talvez não, né? Porque o jogo de Pokémon talvez ela consiga. Mostre ela conseguindo o marido dela no final, mas eu acho que vai, em algum momento ela vai ter uma fase de aceitação. Alcoolismo. Literalmente todos os efeitos e resultados dele se encaixam, foi se tornando a forma que ela conseguiu de lidar com a perda, e que ela foi cada vez mais e mais se perdendo com aquele veneno, a ponto de nem mais ter olhos para os seus filhos. Aqueles que toda vez que ela os olhava a lembravam do seu marido. Caramba. Ali ele conta que sua mãe um dia já foi cuidadosa e amável com eles, mas provavelmente desde o acidente ela nunca mais foi a mesma. Olhar para eles dois era sempre um lembrete da falha que ela foi. E não é culpa dela. Não é culpa deles. Não é culpa de ninguém além do acaso. E Sim. aqui é onde a Ultralinha Mas faz deve ser triste pros filhos dela ver que, pô, a mãe deles não consegue dar o mesmo carinho, o mesmo amor, tá ligado? Porque lembram o pai deles que também foi perdido, tá ligado? Eles não sabem onde tá. Imagina que eles também lidam com a perda do pai, só que de maneiras diferentes. A, a Lusamine já lida de uma maneira extrema. de ninguém além do acaso. E aqui é onde a Ultralinha faz o contraponto perfeito para sua história. Para se entender o que acontece, na Ultralinha o caminho inteiro até o fim tem um fator diferencial. Apareceu e existiu no caminho dela a Ultra Recon Squad, um grupo de pessoas que aparece nesse universo à procura de ajuda sobre seu problema no seu universo, chegando a Lusamine pedindo ajuda com seu problema ultra grande chamado Necrozma. E aqui, Lusamine se torna um personagem mais secundário na história, já que Necrozma toma a dianteira. Mas ela ainda é a mesma megalomaníaca, querendo ser a grande salvadora, e quem resolveria todos os problemas, já que ela está acostumada. Provavelmente um caso piorado também pelas mesmas UBs, mas tem um ponto-chave diferente. Aqui ela tinha um propósito além, algo a se segurar, gente que dependia dela e que não eram aqueles filhos que a lembravam da sua falha. O fato de que o Ultra Recon Squad apresentou a ela um caminho diferente com diferentes escolhas impediu que ela seguisse até o fim o mesmo rumo. Pequenas mudanças podem causar um efeito dominó de mudanças enormes na sua vida. Sim. E essa é a proposta da Ultra Timeline. Ela, após a resolução em Sun Moon, é levada pela sua filha para se tratar e se cuidar. Isso depois dela ser possuída por completo pelo veneno que a consumiu. Mas, na Ultralinha, ela nem chega a esse vício, pois existia uma ameaça iminente ao seu mundo. Algo muito mais Necrozma. importante que conseguiu dar a ela um motivo extra, além daquele que a causava tanto sofrimento. Essa ameaça ao seu mundo todo só a consegue afetar. Como aprender a tocar teclado bem, totalmente de graça e Pera, sentir deixa eu ver se eu que entendi. realmente... É porque a Lusamine, pelo visto, ela tem bastante apreço pelo mundo. Ela tem realmente. Ela pensa, além de pensar nessas coisas do marido dela e tudo mais, todos os problemas do marido dela e tudo. Eu tô repetindo, foi mal. Ela pensa bastante no mundo, ela pensa bastante na Terra. E ver essa ameaça acabou ela fazendo mudar os objetivos. E sem essa ameaça, ela meio que. Ela só se afogou mais, né? Nesse vício, nesse alcoolismo dela, nessa forma de fugir do luto. Cara, que interessante. Muito interessante. Eu ainda não entendi muito qual é, tipo, se é a diferença do jogo pra Sol e Lua, ou a diferença do jogo Sol e Lua pro Ultra Sun e Ultra Moon. Isso eu não peguei. Por uma importância que ela dá aos Pokémon, à vida nessa Terra. Mas por que isso é importante para ela? A história dela é importantíssima para entender o porquê dessa timeline alternativa fazer sentido. Lusamine nunca foi mencionada nos jogos como a criadora do Ida Foundation, apenas como a sua atual presidenta. Ela tem essa meta de proteger Pokémon. Então por isso essa timeline tem tanto sentido. Ela leva esse trabalho muito a sério, mas de onde que veio essa vontade? Do A marido dela, resposta imagino. volta pro começo de tudo. Novamente, por seu marido, aquele que é conhecido como Mon. A gente jogando conhece o Poképélago, que é uma mecânica dos jogos que nos é apresentado por ele.
o pai da Lily do Gladion. Aqui Oxi. é um lugar onde os Pokémon podem ficar, numa ilha resort, ao invés de ficarem presos nas abas do seu PC. E sim, é provavelmente o mesmo Mon que é o pai deles, mas é importante explicar antes, que assim como Annabelle, Mon aparenta ter perdido a sua memória, um efeito colateral de alguns humanos passando pelos Ultra Wormholes. Ele não se lembra de nada. Então, no fim, ela não perdeu o marido que ele ficou na outra dimensão. Ele tava todo momento na Terra, ele tava todo momento vivo, só que sem memória nenhuma. Caramba, que triste, sei lá, é um futuro muito triste, tanto para o Zamini quanto ele. Porque ele não vai ter ideia do quanto as pessoas estão sofrendo por causa dessa perda de memória dele. E a Luzamine vai continuar sofrendo porque não sabe que o marido dela tá bem, tá vivo em algum canto. Sobre a sua vida, mas a única coisa que o move são os seus ideais, os mesmos, no caso o de cuidar dos Pokémon. E a própria Lusamine compartilha desse mesmo ideal. Ela menciona como isso, os Pokémon presos nos PCs, são uma coisa que ela também acha horrível. Isso quando ela se reencontra com Mon no final da história de Ultra Sun e Ultramon. Ok, eles se Ele, reencontram. sem memória, vai até a Weather Foundation. E ela, percebendo que ele não tem nenhuma memória sobre nada, ainda assim conversa com ele sobre esse assunto tão importante para eles. Provavelmente sendo o que levou eles a trabalharem juntos. Uma meta em comum que eles tinham como núcleo do seu relacionamento. Esse reencontro é um final que teoricamente é triste, mas nós vemos que ela ao menos se vê feliz por finalmente vê-lo novamente, ver que tá tudo bem com ele e que ele ainda é o mesmo, com a mesma mentalidade, sorrindo. Caramba, mas afinal. ela não falou mais nada. E isso só acontece nessa timeline. A outra timeline, aquela onde ela, mesmo Calma, que pelo calma, acaso, calma. consegue perceber. Deixa eu só comentar essa timeline aqui primeiro. Então, ela não falou a verdade? Ela não falou sobre as memórias dele, de tudo que ele criou, todos os objetivos. Tipo, ela só quis confirmar se ele ainda seguia os mesmos objetivos. Só queria confirmar que ele tava bem. Não sei se isso é um final feliz pra ela ainda. Eu acho que ainda é um final triste, tá ligado? Imagina tu ver a pessoa que tu amou a vida toda, é, ainda ser o mesmo, só que não lembrar de nada, não lembrar de nada que vocês viveram juntos, não lembrar nem que dos seus próprios filhos, tá ligado? Meio que acaba até trazendo todo esse sofrimento que a Uzamini passou, meio que em vão, não sei dizer. Isso com certeza vai diminuir a dor dela, mas não acho que seja um final ideal, um final feliz, é um final triste ainda. Não sei, não sei como me sinto sobre isso. Essa timeline. A outra timeline, aquela onde ela, mesmo que pelo acaso, consegue perceber os seus erros antes. Quando ela falha em salvar o mundo de Necrozma, mas o plano da sua filha dá certo. Quando a sua megalomania é parada e ela percebe e entende que não precisa mais cuidar sozinha de tudo. Quando ela vê que a sua filha tinha o mesmo interesse que seu pai de cuidar dos monstrinhos e essa ambição dela consegue salvar o mundo. Ela percebe. Assim fica menos difícil, ainda mais sem um veneno mortal afetando cada decisão sua. Tudo isso se torna mais fácil. Mas é Ok. importante lembrar que as situações que ela se encontrou, que ela estava, levaram ela até ali, mas que não é uma coisa simples. A vida é cheia de obstáculos, sempre Sim. cheio de problemas que você não pode prever. Ainda mais tendo que tomar todas as decisões, sozinha. Tudo acaba se tornando uma missão impossível. Você carrega muito E peso a no gente, mundo. vale lembrar, só tá aonde tá, pelas escolhas feitas majoritariamente pelas nossas mães. Você só tá aqui, só tem as suas felicidades, seus interesses e seus gostos por essas escolhas. Tudo que você conhece só existe por tudo que veio antes de você. Exato. Só o multiverso das escolhas pôde decidir o nosso caminho e só ele novamente pode decidir aonde nós vamos chegar. Nossa, um vídeo muito bom, essa reflexão aqui do final, tô mostrando tudo. É realmente interessante, é por isso que eu gosto muito de animes ou filmes, desenhos que mexem com esse tipo de viagem temporal, tá ligado? Mexe com a linha do tempo, assim dizer. Porque você vê que eu não sei se é tão extremo assim, mover uma pedrinha, pá,
transformou o mundo em outra coisa. Não acho que seja isso. Eu acho que as maiores escolhas, as maiores mudanças que você pode fazer é algo que influencia a decisão de alguém. Porque a gente só é o que é hoje. A gente só é o que. A gente só viveu o que viveu por causa de tudo, todas as escolhas que tomamos, tá ligado? Eu sei lá, aconteceu alguma coisa quando você saiu de casa. Se você tivesse escolhido naquele momento ficar em casa e não sair pra qualquer que seja o motivo, aquilo não aconteceria. O que aconteceu fora de casa não impactaria nada na sua vida, tá ligado? Eu acho isso muito interessante, eu acho esse conceito que eles botaram nesse jogo muito preciso, muito perfeito. Apesar que eu fico triste pela Usamine, porque no segundo, eu comentei do primeiro, né? Nesse segundo final, ela se sente feliz em ver que ela consegue carregar o mesmo objetivo junto com a filha dela, ver que ela não precisa fazer isso tudo sozinha. É algo libertador pra ela, é algo que vai ajudar muito a tomada de decisões dela, mas ao mesmo tempo eu acho triste também porque é um final feliz. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com ela no final, só desmaiou ali, mas pareceu que fechou os olhos, não sei se ela no fim morre, mas talvez só tenha desmaiado mesmo. Mas de novo entra no caminho do primeiro final, que é um objetivo que ela correu sempre e no fim meio que foi em vão, entre aspas. Meio que ela não conseguiu conquistar tudo, apesar de ter conquistado o principal, que é salvar os Pokémons, salvar a Terra e tudo mais. Mas os objetivos pessoais de encontrar o marido dela e essas coisas, ela nunca atingiu. Ela viveu uma vida toda é, em prol de um objetivo, mas foi de um jeito errado, foi de uma escolha errada, foi uma coisa, um vício que ela não deveria ter a princípio de conversa. Ahn, muito bom vídeo, muito bom toda a narrativa do Kaká, eu sempre fico impressionado com a toda a dicção dele pra falar, todo o roteiro que ele cria. Eu não sei se eu conseguiria criar um vídeo tão bem feito assim. Ainda mais que com certeza no meio da gravação eu não conseguiria falar direto, ia gaguejar que é uma beleza. Então eu gosto muito de vídeo assim, eu gosto muito quem faz esse tipo de vídeo. É muito bom, muito recompensador. Espero que vocês tenham gostado da minha ação, espero que vocês tenham. Eu espero que meus comentários tenham ficado entendido. Eu também sou muito ruim pra formular frase. Mas é isso. Nos vemos no próximo. Falou.